Olá, pessoal. Meu nome é Leciane Souza, eu sou aluna da pós-graduação em Avaliação Psicológica e Psicodiagnóstico da Faculdade Descomplica, e hoje eu vim apresentar para vocês o meu projeto de conclusão de curso, que tem como tema padronização da atuação dos psicólogos na avaliação psicológica e demais solicitações em perícias judiciais. Qual que é o mercado que a gente tem por trás disso? Dentro dos fóruns de todo o Brasil, é muito comum ter-se um alto volume de processos na Secretaria das Varas. E, em contrapartida, há uma insuficiência ou até mesmo uma ausência de servidores responsáveis pela realização dos estudos psicossociais. Diante disso, foram instauradas algumas leis que permitem que os juízes, né, visando a maior celeridade dos deslindos feitos, passem a nomear peritos para auxiliá-los nos subsídios necessários à tomada de decisão. Qual que é o problema diante disso? Como é uma área de atuação que vem crescendo, né, a perícia judicial, muitas pessoas se interessam. Só que, dentro dos cursos de graduação, não há muitas propostas de estágio, né, durante a graduação. Porque quando o fórum tem um quadro de servidores, psicólogos, esse quadro normalmente costuma ser pequeno, né? Isso é quando tem, porque muitas vezes não tem nenhum profissional psicólogo dentro do quadro de servidores que possam estar prestando esse tipo de supervisão de estágio, né? Mas ainda assim, muitos profissionais, eles buscam se inscrever, mas ao serem nomeados não sabem como proceder à execução de fato do serviço, né? Como consequência disso, muitos profissionais deixam de aceitar as nomeações, gerando uma sobrecarga e um não cumprimento da demanda. Os que aceitam normalmente recorrem a informações incorretas ou até mesmo desencontradas na internet, e também com isso tem-se um maior risco de equívocos e erros, né, por desconhecer os processos. Qual que é a solução que eu trago, então, para isso? Seria a padronização da atuação do profissional psicólogo no contexto da perícia judicial, através da criação de uma cartilha descritiva das principais solicitações de avaliação psicológica, bem como a elaboração dos principais documentos solicitados nas perícias e demais solicitações feitas pelo juiz nesse tipo de trabalho. Como que seria este produto, né? O conteúdo da cartilha seriam em capítulos bem descritivos, com exemplos práticos do uso dos principais documentos elaborados pelos psicólogos decorrentes ou não de avaliação psicológica, como eu especifiquei mais ou menos a seguir, né? O primeiro capítulo seria: fui nomeado, e agora? Nesse capítulo a gente iria descrever aí quais são os primeiros passos a serem dados pelo profissional após a nomeação pelo juiz. O segundo capítulo seria a identificação da demanda. Esse capítulo iria ser destinado a descrever aos profissionais a melhor forma de fazer a leitura dos autos, como identificar a demanda solicitada pelo juiz responsável pelo caso, se será uma avaliação psicológica da criança, do adulto, se é uma visita domiciliar, se é o acompanhamento do familiar, se é para responder quesitos, né, predispostos ali, se é para fazer uma reavaliação. O capítulo 3, ele seria dedicado a decidir quais os procedimentos deverão ser realizados, né? Nesse capítulo, a gente ia fazer um levantamento de quais os procedimentos mais convenientes ao caso, quais instrumentos e técnicas seriam mais adequadas diante da demanda identificada, né? Se, por exemplo, a gente iria fazer uma observação, se seriam feitas entrevistas, quem seria entrevistado, a necessidade do uso de escalas, questionários, testes psicológicos, se eles iam ser objetivos ou projetivos, visitas, se teria necessidade de fazer visita domiciliar, contatos institucionais com conselho tutelar, escola, CREAS, né? Essas pessoas que têm ali contato social com as partes envolvidas no processo, além de contar com alguns exemplos práticos, né? O capítulo 4, ele seria para identificar quais são os documentos que o psicólogo deve elaborar. Diante de quais demandas, quais situações e como elaborar esses documentos de acordo com a Resolução 6 de 2019 do CFP. Né, a declaração, por exemplo, ela é um documento que a gente usa normalmente para comprovar, né, em locais de trabalho, por exemplo, que aquela pessoa esteve ali no fórum atendendo uma determinação judicial. Diante dessa declaração, o empregador, ele não deve descontar as horas não trabalhadas por conta desse funcionário estar
atendendo uma determinação judicial. O atestado psicológico, relatório multidisciplinar também, que é bastante usado em solicitações de estudos psicossociais, né, onde o psicólogo ele trabalha em interface com o assistente social, então faça só um relatório para estar ali subsidiando, né, as decisões do juiz. O relatório psicológico também é muito utilizado em casos onde não se pede, né, um diagnóstico, mas quer se levantar a situação do grupo familiar, né, levantando os condicionantes históricos e sociais das partes, não havendo a necessidade de fazer um diagnóstico, né? E o laudo psicológico, normalmente, ele é usado quando se pede um diagnóstico das partes, que, por exemplo, querem ser inseridos no Cadastro Nacional de Adoção, né? Ou já um casal preterido a adoção de um menor, então faz, né, essa avaliação, né? E também tem o parecer psicológico, que é no caso, se a gente for fazer uma reavaliação de um processo que está sendo levantado, né, a partir de uma parte onde a pessoa passou, por exemplo, por um processo seletivo e não concordou com o resultado do laudo da avaliação psicológica desse processo seletivo, e aí a gente faz uma reavaliação desse laudo, né, e dá o nosso parecer. E também tem o atestado, né, que é decorrente da avaliação, normalmente a gente usa em caso onde o juiz pede um diagnóstico, por exemplo, para uma interdição judicial. Já o capítulo 5, ele seria um capítulo de encerramento da cartilha, que descreveria ali mais ou menos para quem entregar, se a gente vai fazer um protocolo no fórum, se a gente vai enviar por e-mail, se a gente vai, né, anexar junto já dentro do PJE, então seria, e também como armazenar essas cópias com a gente, por quanto tempo e tal, dar esse tipo de orientação. Os principais benefícios dessa cartilha, né, seria o maior número de profissionais interessados, né, e principalmente orientados a trabalhar na área, profissionais mais amparados, né, porque eles vão ter um norte de como deve ser a conduta profissional deles, e uma maior celeridade no cumprimento das demandas, menor chances de erros e equívocos cometidos por falta de conhecimento na execução dos trabalhos, menores chances de avaliações incompletas, que podem trazer prejuízos nas informações e nas tomadas de decisões dos juízes, maior aderência dos usuários, né, envolvidos nos processos, porque normalmente diante, né, dessa avaliação a gente faz ali alguma psicoeducação a respeito de algum tema. A padronização também permitiria uma melhor compreensão por parte dos demais profissionais envolvidos, né, traria uma maior confiança também para a tomada de decisões deles, e a maior valorização do profissional também no âmbito judicial. Então, seria esse, né, a minha proposta, né, os principais benefícios dela, e trago aqui também algumas referências bibliográficas, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, muito obrigada.